Essa gravação, feche seus olhos, vamos dar início a mais esse momento com Jesus. Comece a agradecer por mais esse dia, comece a agradecer pela sua casa, pela sua família, por esse momento que você pode estar na presença de Deus. Comece a agradecer por tudo, pelas bênçãos, por aquilo que ainda não veio, por aquilo que já veio. Comece a agradecer, comece a orar, comece a clamar pelo nome de Jesus. Comece a levantar um altar de adoração aí na sua casa, no seu lar. Comece a orar. Entre na presença de Jesus, abra o seu coração. Peça que as comportas do céu se abram, que Deus faça chover, chuva de bênção, chuva de poder, chuva de unção. Comece a pedir sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a orar. Abra a sua boca. Erga suas mãos, erga sua voz a Ele. Você não está aqui na igreja, mas você está na sua casa. Então faça da sua casa um lar para Jesus. Que Ele possa entrar, que Ele possa habitar, que Ele possa estar em intimidade contigo. Comece. Oh Jesus, nós te pedimos, Jesus, seja bem-vindo. Tu tens liberdade entre nós, Jesus. Tu tens liberdade. Abre as comportas dos céus e faz chover, Jesus. Faz chover, nós te pedimos, Pai. Começa a chover, Senhor. Começa a derramar cura, começa a derramar libertação. Começa a derramar mais unção sobre nós, sobre as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Nós reconhecemos que nós somos falhos, nós somos pecadores. E nós reconhecemos a necessidade que nós temos da Tua presença, a necessidade que nós temos de estar na Tua casa, a necessidade que nós temos de estar em comunhão. Então, Pai, começa a quebrar, Senhor, toda a armadilha de Satanás. Começa, Senhor, a derrubar, Senhor, todo vírus, Pai. Esse vírus já está morto. Essa guerra de Satanás já perdeu, Senhor. Começa, Senhor, a quebrar. Começa a curar, Senhor, pessoas. A libertar corações, Pai. Pessoas, Senhor, com problemas financeiros, Senhor. Começa, Senhor, a restaurar, Senhor. Começa a restaurar a vida financeira, Senhor. Essa quarentena, Senhor, não vai derrubar, Senhor, os seus filhos, Pai. Nós cremos nisso, Senhor. Começa a abrir as comportas do céu, Senhor, com tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós te pedimos, Senhor. Comece, Senhor, comece. Adore a Ele, adore a Ele. Levante um altar de adoração. Vem, Senhor, vem, vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem visitar. Nós queremos te sentir a tua presença, sentir o teu toque suave, teu afago. Começa a confortar corações, Jesus. Você que está se sentindo angustiado, comece a orar. O Espírito Santo vai te visitar agora neste momento. Comece a adorá-lo. Chuva, quero chuva, tua chuva sobre mim. Chuva
chuva, quero chuva de unção sobre mim. Chuva, quero chuva, tua chuva sobre mim. Chuva, quero chuva de unção sobre mim. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu, faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Pega suas mãos e começa a declarar a chuva. Começa a pedir mais unção, Jesus, mais manifestação, mais intimidade. Vem, Espírito Santo de Deus. Começa a derramar, Senhor. Começa a encher este lugar com a tua presença, com a tua glória, Jesus. E chuva, quero chuva, tua chuva sobre mim. E chuva, quero chuva de unção sobre mim. Chuva, e chuva, quero chuva, tua chuva sobre mim. Chuva, quero chuva de unção sobre mim. E faz chover, e faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, e faz chover. E abre as comportas do céu e faz chover, e faz chover. E abre as comportas do céu e faz chover, e faz chover. Abre as comportas do céu. Pedimos, Jesus virá como chuva e descerá. E se pedimos, Jesus virá e como chuva descerá.
pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. começa a pedir, Como chuva. começa a pedir. Vem Jesus, vem Jesus, nós clamamos. E se pedimos, nós clamamos por ti, Jesus. Nós clamamos por ti. Como chuva. Ansiamos pela tua volta, Jesus. E se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. 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 Faz chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do Nós te adoramos. Não quero deixar você ir. Te quero pra sempre aqui. Te busco com todo o meu coração. Não quero deixar você ir. Te quero pra sempre aqui. Te busco com todo o meu coração. Uma vida é pouco pra te amar.
me dá Uma vida é eternidade pouco, com você. Nós queremos a eternidade, Jesus. Nós queremos. E uma vida Nós queremos a eternidade, é pouco Jesus. pra te Nos amar. ensina, Jesus. Me dá Nos ensina, eternidade Jesus. com você. Dia e noite eu te amaria. Dia e noite eu te amaria. Dia e noite eu te amaria. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, no trono e ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e a glória, seja a glória e o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso e poderoso Deus, e poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso e poderoso Deus, poderoso e poderoso Deus, e poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono
ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Aleluia. Comece a orar no seu lugar, comece a orar. Permita que o Senhor encha o ambiente que você está aí agora. Comece a invocar a presença desse Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus familiares. Seja cheio da presença dEle, seja cheio da glória dEle, seja cheio da comunhão dEle. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos que a nossa alma anseia por Ti. Ó Deus, nós declaramos que o Senhor é poderoso, poderoso, poderoso. Ó Pai, nós colocamos a nossa esperança em Ti. Ó Deus, colocamos a nossa esperança no Senhor, porque nós cremos que só o Senhor pode fazer. Nós cremos que só o Senhor tem poder, Pai. Nós cremos na Tua palavra de Isaías 43:13, que diz que antes que houvesse dia, o Senhor já é, e não há quem possa escapar das Suas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Ó Pai, nós cremos, ó Pai, na Tua palavra que diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós cremos na Tua palavra que diz, ó Pai, que para o Senhor, ó Pai, não há impossível. Nós cremos na Tua palavra que diz que não há nenhuma coisa demasiadamente impossível, difícil para que o Senhor não possa fazer. Ó Pai, nós cremos no Senhor, ó Pai, na Tua palavra que diz ali em Jó, que o Senhor é aquele que dá limite ao mar. Ó Pai, nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor é aquele que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Nós cremos nesse Deus que sabe, ó Pai, o nosso amanhã. Nós cremos na Tua palavra que diz, ó Deus. Por isso a nossa confiança está no Senhor. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor governa sobre todas as coisas. Ó Pai, o Senhor nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Nós cremos, ó Pai, nós cremos. Por isso nós pedimos ao Senhor, por isso nós oramos, por isso nós pedimos a Tua intervenção sobre cada vida, sobre cada casa. Oh Pai, que hajam os testemunhos, ó Pai. Sim, Senhor, testemunhos, ó Pai,
de respostas de oração, Pai, ainda essa semana. Oh, Pai, sim, porque Tu és um Deus que responde a oração. Oh, Pai, vai ao encontro dessa casa, dessa família. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seu socorro dessa família, dessa casa. Oh, Pai, se tiver alguém, oh, Pai, depressivo, cura a alma dessa pessoa, cura a mente, cura as emoções, ó Pai. Alinha os pensamentos. Ó Pai, destrua em um nome de Jesus. Eu uso o Teu nome para destruir todo sofisma, toda fortaleza, todo pensamento. Ó Pai, eu declaro agora todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu declaro que você vai prosperar. Eu declaro em o nome de Jesus um casamento abençoado, filhos abençoados. Em o nome de Jesus Cristo, que você seja como a vara de Arão, que você floresça num ambiente desfavorável, porque é o Senhor que vai fazer na sua vida, na sua história, nos seus negócios. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu queria que você pegasse aí agora, separe aí o seu dízimo, separe aí a sua oferta, pegue na sua mão aí o seu melhor e abra também a sua Bíblia comigo, por favor. Abra a sua Bíblia aqui, Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse é o tempo, irmão, não de você reter, mas de você lançar. Lançar o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, a palavra está dizendo, depois de muitos dias achará, ou seja, isso vai voltar para você. Alguns que acreditam que Salomão está fazendo menção das formas de plantações, né? Que eram as margens dos rios, né? O trigo que era plantado às margens dos rios, nessa terra tão fértil, a terra mais fértil e produtiva da plantação da época, num lugar desértico. Enquanto o clima era desértico, o solo improdutivo, eles plantavam as margens, né, do rio, porque ali estava fértil aquela terra. Irmãos, nós estamos plantando no reino dos céus. Não existe terra mais fértil do que o altar do Senhor. E que essa palavra enche o nosso coração. Vamos lançar o nosso pão sobre as águas. E depois de muitos dias, eu não sei quantos dias, e voltará para nós, voltará para você. Nós sabemos que nós vivemos uma semeadura. Quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, a palavra de Deus diz claramente: aquele que semeia muito vai colher muito, aquele que semeia pouco vai colher pouco. Eu poderia afirmar com base nas escrituras que quem define o tamanho da sua colheita é você. Quando você planta que você define o tamanho da sua colheita. E quando eu volto para esse texto, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Tem muita gente que não está achando nada hoje. Escute essa palavra que é uma chave. Não está encontrando nada no agora, porque nunca plantou no ontem. Tem muita gente que está vivendo escassez de falta de semente passada. E quando eu falo falta de plantações, ou falta de plantar, de lançar semente, não só nos dízimos das ofertas, mas aquilo que de repente Deus pediu para você entregar
talvez aquilo que você precisava se ter dedicado mais, nós precisávamos nos ter dedicado mais a alguma área, alguma coisa, nos profissionalizado em alguma área, para de repente estar colhendo promoções no nosso emprego, aumento de salário, enfim, a nossa vida é feita por colheitas, resultado de uma semeadura. Se a gente começar a plantar hoje, talvez você fale assim, pastor, nunca fui de plantar nada bom. Se você começar hoje, você vai começar aqui, ó, depois de muitos dias, ou seja, futuro, você vai colher. Você vai lançar hoje, você não vai ver. As águas vão cobrir o teu pão, vai cobrir tua semente, vai cobrir o teu trigo, você não vai ver. Mas depois de muitos dias, pode saber, vai voltar para você. O grão de trigo, se cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Lei da multiplicação. Nós estamos vivendo uma lei, a lei da multiplicação, a lei da semeadura. Eu queria terminar lembrando do salmista quando diz: aquele que sai andando, chorando e semeando, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Ainda que para muitos o cenário da nossa nação, das nações, seja um cenário de choro, de lágrimas, de tanta tristeza, mas ainda que com lágrima, nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, semeando no tempo do choro, porque nós vamos voltar com alegria, trazendo nossos feixes, porque Deus é fiel. Pega aí o seu dízimo, a sua oferta, vamos orar, vamos consagrar ao Senhor, vamos dedicar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, está aqui mais uma semente, ó Deus, que essa semente se multiplique a 30, a 60 e a 100 por 1. 30, 60 e 100 por 1. Assim como Isaac colheu naquele ano 100 por 1, 100 por 1. Ó Pai, faça isso conosco, faça isso. Nós temos falado sempre, ó Pai, sobre a vara de Arão que floresceu no deserto, num ambiente desfavorável, num clima desfavorável, Pai. Uma vara seca que vai florescer, que ela vai dar flor, que ela vai dar frutos. Faça isso conosco, Pai. Queremos poder declarar, quando tudo isso passar, podemos querer declarar, ó Pai, que o Senhor cuidou de nós, não só cuidou, mas que nós prosperamos, ó Pai, em nome de Jesus. Cuida da sua igreja, cuida de cada família, cuida de cada filho. Ó Pai, coloque no coração de cada um, ó Pai, fidelidade com o Senhor e com a Tua obra e fé para poder viver essa colheita extraordinária em um nome de Jesus. E que os administradores administrem com temor e com sabedoria para que o Seu nome seja glorificado em cada centavo colocado nesse altar em um nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu terei... Agora estou aqui na igreja, daqui a pouco, lá atrás, colocar na salva e já guardar. Mas você que separou aí o seu dízimo, a sua oferta, você pode estar trazendo aqui na igreja durante a semana, né? Nós estamos com a igreja aberta de 8h30 da manhã às 18 horas. Você pode estar passando aqui na igreja, ou você pode fazer a transferência para a conta aqui da igreja. Nós já enviamos para os grupos, para as pessoas, a conta da nossa igreja, a conta do Bradesco, aqui da nossa igreja. Eu queria muito que você, fazendo isso, você escolher o depósito bancário ou transferência bancária, envie para nós, por favor, o comprovante, para nós termos melhor condição de fazer os controles e que Deus encha assim o seu coração de fidelidade para esse tempo. E eu queria também falar algo sobre o Haiti. A nossa igreja tem a graça de Deus, né? O missionário aqui da nossa igreja, o missionário Ademir, né? O Ademir Bisoni, e com esse trabalho aí há tantos anos no Haiti. E o Haiti, irmãos, está clamando por socorro, né? Você que um dia já contribuiu, você que tem o número das contas, você que tem o contato do Ademir, né? Por favor, manda um WhatsApp para ele, envie depósito de qualquer valor que Deus colocar no seu coração, seja R$2, seja o que for, irmãos. Se a gente, o muito, irmãos, ele é interessante, porque muitas pessoas contribuindo com pouco, vira muito, né? Agora, se Deus te der condição de colocar mais, faça isso, escute um apelo, ouça o coração de Deus movendo o seu coração. Essa semana eu vou fazer isso, quando terminar o culto aqui, eu vou passar pessoalmente, vou passar na casa do Ademir e vou deixar lá uma oferta para ser depositada para o Haiti. Eu queria encorajar você a fazer a mesma coisa. Irmão, não vamos reter a nossa semente.
Eu queria que nós, como igreja, fizesse isso. Se você me escuta, pastor, eu não sei o número da conta, não tenho o telefone do missionário Ademir, nos chama aí nos comentários, né? O Daniel vai te mandar aí, por favor, ele vai fazer isso, mandar o número do Ademir para você. Você pode me chamar no WhatsApp também, te envio o número dele, você conversar direto com ele, porque é um missionário que Deus gerou aqui da igreja, que tem feito esse trabalho maravilhoso. Crianças no Haiti, quase 500 crianças, que não pode ficar sem a refeição lá. Amém, irmãos? Talvez você fale, pastor, está difícil aqui no Brasil, mas nós estamos comendo, vestindo, bebendo, nós estamos vivendo. Ainda talvez falte algum luxo para alguns, algumas vaidades, mas não está nos faltando a necessidade. Mas no Haiti está faltando necessidade básica de sobrevivência, e nós como igreja vamos ser o clamor de Deus, a resposta de Deus para esse povo, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja missionária. Você é um missionário do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Os heróis da fé diziam, só existe 2 tipos de povo: ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. E eu tenho certeza que você não é um campo missionário, porque você já foi alcançado. Você é um missionário que pode contribuir, que pode ajudar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Talvez uma pizza que você deixa de comer com essa família, R$50 uma pizza, você deixa de comer com a sua família com refrigerante, e você faz uma outra coisa e envia esse dinheiro. Eu tenho certeza que você vai estar contribuindo de forma grandiosa. Amém? Ouça esse clamor do coração de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir testemunho, nós vamos dar oportunidade depois do Ademir falar que num tempo desse, onde as coisas estavam tão difíceis, Deus usou você, usou a sua vida, você que nos ouve, que nos vê agora, para ser a mão de Deus tocando nessa nação do Haiti, em o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Deus tem uma palavra do coração dele para nós. Pega a sua Bíblia. Ergue a sua Bíblia o mais alto que você puder. Erga ela aí. Erga a sua Bíblia o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Abra aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Segunda Coríntios 10, 3. A palavra do nosso Deus diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda, versículo 5, e toda altivez
que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ó Senhor Deus, flua essa unção de ensino. Ó Deus, que essa unção flua. Que flua essa unção, Pai. Flua essa unção sobre cada casa, sobre cada lar. Assim como sobre a casa de Cornélio caiu o teu espírito, faça isso, ó Pai, faça isso sobre cada casa, em nome de Jesus. Eu creio que quem está ensinando não é o pastor, quem está ensinando é a tua unção, a unção dos santos, a unção que conduz à verdade. Ó Pai, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, em um nome de Jesus. Eu repreendo, ó Pai, toda distração, Pai, tudo aquilo que o inimigo poderia armar, usar, para distrair, para que essa pessoa não pegue essa palavra, não aprenda essa palavra. Ó Pai, conceda agora uma mente ativa no Senhor, uma mente alerta no Senhor, para captar aquilo que o Senhor tem, em um nome de Jesus. Irmãos, eu já ministrei isso aqui na igreja, o Senhor queima o meu coração para trazer essa palavra. E essa palavra vem num tempo oportuno, e é uma dessas palavras que eu gosto de dizer, que se a gente colocar em prática o que nós vamos aprender aqui à luz das Escrituras, são verdades que podem nos levar para outro nível em Deus. Para muitos homens de Deus é a grande arma, a grande estratégia de Satanás. Para muitos homens de Deus, o que eu vou pregar aqui é a grande arma de Satanás contra a igreja, contra os filhos de Deus. Nós sabemos que numa guerra existem armas diferenciadas para alvos diferenciados. Nós sabemos que a estratégia que o inimigo usa, muitas das vezes, ele vai mudar, mas ele sempre vai contra o povo de Deus. Em muitos casos, talvez a maioria deles também, contra aqueles que não servem o Senhor. E nós vamos ver essa luz da Escritura, e talvez o que nós lemos aqui, o sofisma, seja a grande arma do inimigo. E nesse tempo de quarentena, de isolamento social, onde pessoas estão nos seus lares, já esgotaram as suas atividades, começam a pensar em muitas coisas, sem ir ao emprego, ficando em casa muito tempo sozinho, onde os pensamentos mais diversos começam a surgir na mente, descendo ao coração, e é nesse tempo que eu trago essa palavra, porque a Bíblia está dizendo que as nossas armas espirituais são poderosas em Deus para anular os sofismas. E a palavra sofisma não é muito usual, né? Eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto, eu não conhecia essa palavra sofisma. Eu não conhecia, por isso eu precisei me recorrer ao bom e velho dicionário. E no dicionário eu consultei 2 dicionários. O primeiro, para sofisma, argumento proposital, com a intenção de levar alguém ao erro. O segundo dicionário estava falso argumento ou raciocínio com alguma aparência de verdade, ou raciocínio mentiroso com alguma aparência de verdade. Pastor, o que é o sofisma? O sofisma é uma arma do inimigo. É uma mentira que o diabo vai contar, mas essa mentira ela vem disfarçada de verdade. É um raciocínio que tem uma lógica, ela parece muito com uma verdade, mas ela tem uma mentira no meio, a sua origem é mentirosa, e nós vamos aprender isso aqui. E qual é o alvo do sofisma? É a nossa mente, são os nossos pensamentos. Quando nós falamos de raciocínio ou argumento são palavras, raciocínio são pensamentos.
Ou seja, o diabo quer trazer pensamentos que parecem que são verdades. Em muitos casos ele vai usar a verdade, mas esses pensamentos são mentirosos. Não é a verdade de Deus. Talvez você pensa algo, pastor, por que é tão perigoso? Normalmente os sofismas, o diabo usa na primeira pessoa, não na terceira pessoa. Normalmente é uma voz que vem dentro de você, e você não fala, o diabo não fala assim, ó, você está com vontade de algo, não, eu estou. Essa voz se confunde muito com os nossos sentimentos, mas são pensamentos das trevas que vêm com o fim de nos atrapalhar, e o propósito é nos levar ao erro. O sofisma sempre vai ter um propósito, que o propósito é esse, nos levar ao erro. Irmãos, e nós quando olhamos para o sofisma, nós precisamos entender a questão da batalha espiritual, porque nós não vamos conseguir vencer os pensamentos que vêm contra a nossa mente de forma tão sorrateira, não é como dizia no interior, que vem com um sapatinho de algodão. Se a gente não tiver com armas espirituais e guerreando com o inimigo no nível do espírito, nós vamos correr o risco de aceitar esses pensamentos. O Martinho Lutero, o reformador Martinho Lutero, ele dizia que eu não posso evitar, não podemos evitar que os pássaros voem por cima da nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça nela o ninho. Ele conclui dizendo que assim nós não podemos evitar os pensamentos, mas podemos escolher segui-los ou não. Irmãos, e o que Paulo está ensinando para nós, a força para combater os pensamentos que vêm, os raciocínios que vêm, essa força ela é espiritual, não é física. Não adianta lutar de forma física, porque não é humana, não é carnal, é espiritual. Nós precisamos entrar nesse nível de batalha espiritual, para que Deus guarde a nossa mente nele. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo de número 2, versículo 2, eu vou ler o versículo 1 pelo contexto, mas eu quero o versículo 2 e 3. Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, olha esse texto, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que Paulo está ensinando aqui nesse texto? Está ensinando que os príncipes da potestade do ar, ele não está falando apenas de demônios, que alguns da batalha espiritual chamavam de demônios sorrateiros, esses demônios que manifestam, não, ele está dizendo de potestades, que estão nas regiões celestiais. Lembra quando Paulo diz que a nossa luta não é, em Efésios 6, versículo 10, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores que agem nas regiões celestes. Agora Paulo está dizendo que o espírito da potestade do ar, que outrora atuava em nós, ou seja, não mais agora, outra hora, quando nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, quando nós éramos inclinados à carne e às paixões da carne, esse espírito atuava em nós e governava nós, ao ponto de nos fazer obedecer os pensamentos. Príncipe da potestade do ar, que está atuando no pensamento humano, que está guiando o homem por sua forma de pensar. Nós sabemos, eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas nós sabemos que muito do que o homem pensa, a sua forma, o prisma pelo qual ele enxerga as coisas, que vai fazer a cultura pela qual ele vive, que vai ditar muita coisa de quem ele é.
É por isso que muitos dizem que foi mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. Cultura, forma de ver o mundo, viveu o tempo todo como escravo, não consegue romper pensamentos. E o que Paulo está ensinando aqui, mais uma vez, batalha espiritual, príncipe da potestade do ar, que está lutando pela minha, pela tua mente, que está lutando pela mente da sociedade. Mente, pensamentos, argumentos. Pastor, qual é a diferença do cristão e o ímpio? Que, irmãos, todos nós recebemos ou receberemos em algum momento da vida pensamentos no campo de batalha espiritual, pensamentos influenciados pelas trevas, todos nós. A diferença é que nós, lembra que Paulo fala, outrora, hoje, nós já recebemos autoridade em nome de Jesus, para não seguir as influências das trevas, para não seguir as sugestões das trevas. O inimigo trabalha com ideias, pensamentos e sugestões. Agora o ímpio, nós às vezes queremos falar algo, talvez você quer falar algo para o teu filho, você quer ministrar algo para a tua filha, para o teu cônjuge que não serve o Senhor ainda, ou que está afastado do Evangelho, e você precisa entender, você precisa travar uma batalha espiritual pela mente, uma batalha espiritual, escuta isso aqui, pelos pensamentos, pelos raciocínios, pelas ideias. Você precisa travar uma batalha espiritual. Não adianta, você perceber pessoas que a gente fala, e a pessoa faz a mesma coisa, você fala um ano, fala dois, parece que não resolve. Quanto mais você fala, pior fica. Porque o inimigo ganhou a mente, e se o inimigo ganhar a mente, ele ganha o corpo. O inimigo conduz sem que a pessoa veja, está como uma marionete, já percebeu? Também você me ouve aqui, você percebe pessoas, ou até você mesmo um dia já foi assim, parece que você era uma marionete, que o inimigo conduzia você sem que você percebesse. Batalha espiritual. Eu gosto muito de um texto, já preguei aqui esses dias sobre isso aqui no culto dos homens, na live dos homens, de Êxodo 17, aquela batalha de Josué e Moisés contra os amalequitas. A Bíblia diz que Moisés está no alto do monte com os braços estendidos, e Josué está lá no pé do monte lutando batalhas físicas, batalhas que era literal, batalha corpo a corpo, mas Moisés no alto do monte com os braços estendidos. E a Bíblia diz que o que estava trazendo vitória eram os braços estendidos de Moisés no alto do monte, e não Josué lutando com a espada lá embaixo. O que eu aprendo com isso? Antes de nós vencermos as batalhas físicas, precisamos vencer batalhas espirituais. Antes da gente ganhar a alma para Cristo, precisamos derrubar o príncipe que está no ar. Antes de vencer aqui na terra, precisamos ganhar onde a nossa luta realmente acontece. Nós precisamos tirar a nossa guerra do âmbito da carne. A nossa carne quer lutar no âmbito da carne. Nós precisamos erguer os olhos para o lugar exatamente que está a nossa guerra. Ela é espiritual. E se você conquistar no espírito, derrubar o príncipe da potestade do ar, demônios que está lutando contra a mente dessa pessoa, lutando contra a nossa mente, certamente você vai alcançar vitória. Nós iremos obter vitória em nome de Jesus. Agora, irmãos, o sofisma é muito perigoso, porque os pensamentos vêm. Abra aqui comigo, e grandes homens de Deus também. Mateus 16. Grandes homens de Deus, eles foram influenciados, e vem um pensamento. Mateus 16, versículo 21. Desde esse tempo, Mateus 16, 21. Começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro,
chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Olha só, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te sucederá. Tem compaixão de ti. Pedro chama Jesus, começa a repreender Jesus. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu não és para mim pedra de tropeço. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmão, Jesus está trazendo um ensino de propósito de vida, um ensino de cruz, um ensino de salvação, de renúncia. De repente Pedro chama Jesus em particular e começa com toda ousadia e convicção, dizer: Jesus, não, você não vai para a cruz. Jesus, olha só, Jesus, de modo algum isso te sucederá. Irmãos, escuta, olha quão sério era o pensamento de Pedro. Porque se Jesus não fosse para a cruz, não haveria redenção, não haveria evangelho. Se Jesus não fosse para a cruz, tudo estaria perdido. Olha no que Pedro está pensando. Pedro tem uma ótima ideia humana, mas uma ótima ideia. Jesus não precisa passar por isso. Jesus, o Senhor não precisa sofrer. Sofrer para quê? Sofrer, quem gosta de sofrer, morrer dessa forma, humilhado numa cruz. Não, Jesus, isso não vai te acontecer, não. Mas é interessante que Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás. É interessante. Por que Jesus disse arreda, Satanás? Porque embora quem estivesse dizendo fosse Pedro, Jesus sabia que o pensamento não estava vindo de Pedro, o pensamento estava vindo de Satanás. Era uma influência maligna na mente de Pedro. Era um argumento sofisma, era um argumento com uma aparente verdade, mas era uma mentira na vida de Jesus. Assim como no começo do texto, no versículo 17, Jesus disse, quando Pedro teve a revelação, ele falou assim: Pedro, esse pensamento não é teu, foi o Pai que trouxe para você, foi o Pai que te revelou. Pedro, eu fui revelado para você, não foi carne e sangue, foi o Pai. Agora Jesus está dizendo a mesma coisa, mas ao contrário, dizendo assim: ei Pedro, esse pensamento, esse raciocínio, essa conclusão está vindo de Satanás. Ele está expulsando Satanás. Arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Jesus entendia, irmãos, de batalha espiritual. Jesus entendia sobre pensamento, sobre mente. Ele entendeu, Pedro está recebendo uma influência, ele está pensando das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Irmãos, Pedro está convicto. Ele está dando conselho para Jesus. Ele está reprovando Jesus. Ele está convicto que está fazendo a coisa certa. O sofisma é tão perigoso. Pior do que o erro é o engano. Grava isso. Pior do que o erro é o engano. Vou te explicar. Vamos pensar que você está aqui em Promissão, aqui na cidade de Promissão, e você tomou um ônibus e você quer chegar na cidade de Lins. Só que esse ônibus virou para o sentido ali de Havaiandava, está indo, já está lá para o lado de Penápolis, já chegou Birigui, Araçatuba, e você está esperando o ônibus chegar em Lins, você está convicto que chegar em Lins. Ele já passou de Araçatuba, está indo no sentido oposto, e você está esperando o ônibus chegar em Lins. Você não está errado, está enganado apenas. Você só não está no erro, mas está no engano. Por quê? Porque você está cada vez mais longe do local que você queria estar, e você está acreditando que você vai chegar, e você não vai chegar. É um engano, ele é perigoso. O erro, você entrou no ônibus, o ônibus foi para o sentido oposto, você já começa a desconfiar, a falar: rapaz, eu acho que esse ônibus está errado.
Aí você foi, de repente começou a chegar para lá, já vai andar, você pergunta ao motorista, esse ônibus vai para Lins? Ele fala, não rapaz, esse ônibus está indo para Araçatuba. Então motorista, por favor, pare no próximo ponto, eu vou descer, eu vou saltar, por favor, eu vou pegar um próximo ônibus, porque o meu destino é Lins. Estão entendendo? Tem pessoas que erraram na vida, mas o erro te dá a opção de você escolher fazer a coisa certa. A pessoa errou, percebeu o erro, e ela então vai recapitular a rota, se arrepender e vai corrigir o curso, corrigir a rota e vai para o lugar que Deus tem para ela. Mas tem muita gente que não apenas erraram, mas estão enganadas, estão andando debaixo de engano. Tem muito jovem, muita pessoa andando debaixo de engano. Elas estão achando que vão chegar num lugar que nunca irão chegar, porque estão enganadas. O inimigo está tentando e lutando para que elas acreditem numa mentira. Escuta aqui, irmãos, eu não estou dizendo, aqui em Mateus 16, 23, que Pedro está sofrendo, por exemplo, uma possessão demoníaca. Eu não estou dizendo, o texto não diz isso. Mas no mínimo, pela atitude de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que não erra, que não se arrepende e não tem que pedir desculpa porque não se engana, está repreendendo Satanás nas palavras, nos pensamentos de Pedro. Quando eu penso em possessão demoníaca, que é um estágio um pouco mais avançado, eu me lembro de Judas. Vem comigo aqui em João capítulo 13, João 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Lê comigo, por favor, irmão. Você tem que ler isso comigo. Durante a ceia, Judas está sentado na mesa com Jesus para a ceia. E o diabo coloca no coração de Judas, filho de Simão, que traísse Jesus. Judas está na ceia, mas o diabo já colocou no coração, ou seja, na mente, no sentimento dele, traia Jesus. Ele é um discípulo, mas o inimigo colocou no sentimento dele, ei, traia. Olha o versículo 27. Olha só, olha quantos versículos se passaram. Até o 27. E após o bocado, pedaço, imediatamente entrou nele Satanás. Pega isso aqui comigo, leia aí na sua Bíblia. No versículo 2, o diabo tinha colocado o pensamento. O diabo disse, traia ele. Do versículo 2 ao versículo 27, muita coisa acontece. Então o inimigo vem e entra nele, possui ele, destrói a vida dele a partir de então. Eu fico pensando, irmãos, é só uma conjectura, se Judas tivesse abrido o jogo e começado a conversar ali, começado a conversar com Jesus, expor o coração de verdade ali, eu fico só pensando, irmão, só pensando. Mas do versículo 2 ao versículo 27, no versículo 2 nós temos uma influência. O diabo colocou o pensamento, colocou a intenção, colocou o raciocínio. E no versículo 27, o diabo entra nele. Irmãos, alguns teólogos acreditam que Judas foi pego pela sua própria inteligência. Alguns teólogos gostam de dizer que Iscariotes, uma cidade que gerava a cabeça pensante daquela época, e Judas, um revolucionário talvez da época, uma cabeça pensante, alguém que tinha um interesse num Messias político, um Messias que ia tirar Israel das mãos do César de Roma. De repente Judas descobre que Jesus não é esse que veio plantar um reino na terra apenas, mas que tinha um reino para plantar
no mundo espiritual e que um dia sim ele viria, mas o Judas queria aquele reino para aquele tempo. Então alguns acreditam que Judas se decepciona ao perceber que Jesus não era aquele a qual ele esperava. Eu não sei o que o inimigo falou para Judas. Eu não sei o que o inimigo falou. Mas uma coisa eu sei. O inimigo influenciou a mente, o coração, os sentimentos. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 4. Porque o inimigo, irmãos, eu não estou falando aqui em ordem cronológica bíblica, né? Eu fiz questão de deixar Jesus por último, eu quero falar de Jesus aqui. O inimigo, ele tentou a mente de Pedro. O inimigo tentou o sofisma com Judas e ele conseguiu com os dois, níveis diferentes, mas conseguiu com os dois. Agora, quando Jesus aqui, eu não vou ler todo o texto, eu vou citando para você, mas eu pedi para você abrir, para você acompanhar, para ver se o que eu estou falando realmente está aí no capítulo. Nós sabemos que Jesus foi levado ao deserto, pelo Espírito, e no deserto ele é tentado pelo diabo. E na tentação é um sofisma, é um pensamento. Porque primeiro, Jesus está lá, a Bíblia diz que ele tem fome. Jesus tem fome. Quando ele tem fome, o tentador se aproxima. Essa não é a minha mensagem, mas eu poderia pensar que o inimigo ele é um estrategista oportunista. É como se ele tivesse a espreita, não ao redor, mas ao derredor. E ele está observando, esperando a hora certa de agir. E o momento certo de agir é no momento da fome. Ei, escuta essa palavra. Cuidado com a sua fome. Por quê, pastor? Porque fome fala de necessidade. Cuidado com a sua carência. Porque normalmente o inimigo ele vai querer te oferecer dentro da sua necessidade. É por isso que ele é perigoso. Mas Jesus olha para Satanás e fala assim: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão, ou seja, ele recusa a ideia que o inimigo lança de resolver o seu problema no imediatismo. Jesus entende um propósito. Eu estou com fome, mas é um propósito. Eu estou com fome, mas estou jejuando. Eu estou com fome, mas estou matando a minha carne. Eu estou com fome, mas quando eu sair desse deserto, Deus irá me usar de maneira extraordinária. Vamos continuar aqui, irmãos. Olha, eu vou te mostrar, eu não ia ler, mas eu vou te mostrar um sofisma aqui, porque é interessante isso aqui, olha só. Fica aí comigo, Mateus 4. Eu ia citar o texto, mas a gente tem que ler. Olha o versículo 7. Pega os 5 aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhes disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha o que está dizendo aqui, versículo 6. Olha o 5. Então o diabo, quem está falando é o diabo. Jesus usou a palavra. Agora o diabo vai falar aqui, ó. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. A pergunta é: o diabo está mentindo ou está falando a verdade?
Porque o diabo diz que está escrito. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas tuas mãos para tropeçar em alguma pedra. O diabo está falando mentira ou está falando a verdade? Para te ajudar um pouco, o diabo está citando um texto. Ele está citando o Salmo 91, versículo 11. O diabo diz que está escrito e estava escrito. Salmo 91, verso 11. Mas eu insisto com a minha pergunta: o diabo está mentindo ou está falando a verdade quando disse esse versículo para Jesus? Temos um sofisma aqui. Porque o diabo pegou a verdade, a palavra é a verdade, é um versículo bíblico, realmente está escrito, e ele tirou de propósito. Quando ele pega a verdade, a palavra de Deus, um versículo bíblico, tira do contexto e do propósito, a intenção do diabo não era aqui ajudar, era amaldiçoar. A intenção do diabo era usar a palavra para trazer erro. A intenção do inimigo era usar o texto bíblico para erro, para tropeço. O inimigo tem um sofisma. Por quê? Por que, pastor, que um sofisma é perigoso? Porque o inimigo começou com a palavra verdade, mas tirando do contexto pelo qual foi escrito, se tornou uma mentira na vida de quem a ouvisse. Por que o sofisma é tão perigoso? Porque o inimigo às vezes vem com armas e mostra para você, e se você não estiver no mundo espiritual, entendido das coisas, você pode cair pensando que estava fazendo a coisa certa. Sabe o que me assusta muito? Tem muita gente pregando heresia, convicto que está falando a verdade. Tem muita gente com um versículo isolado, sem contexto nem amplo, nem contexto imediato. Muita gente fazendo teologia para a própria vida e cobiça, mas com convicção que está na Bíblia, porque tem versículo bíblico. Nós aprendemos aqui à luz das Escrituras que o inimigo pode colocar um versículo bíblico fora de contexto, com a intenção de levar alguém a um erro. Sofisma. 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 Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Olha só. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha o 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Paulo está dizendo que ele tem medo, ele tem um receio. Receio de quê, pastor? Receio que assim como a serpente enganou a Eva, seja corrompida a nossa mente. Corrompida a mente. Engano. O inimigo chega e fala assim: é isso mesmo que Deus disse? Tem muita gente que recebeu palavra de Deus, e sabe o que o inimigo está fazendo com você? Está dizendo assim: é isso mesmo que Deus disse? É isso mesmo que Deus disse? Tem muita gente que Deus botou sonhos ministeriais na sua vida. Tem muita gente que Deus colocou sonhos para a sua empresa, para os teus negócios, mas no momento da crise, o inimigo vem e fala assim: é isso mesmo que Deus disse? Essa palavra é a palavra de Deus? Está entendendo?
Sabe qual que é o medo aqui de Paulo? O medo de Paulo é que a serpente engane a nós, engane você, engane a mim, assim como ela enganou a Adão e a Eva. E qual que era a função com Adão e Eva? Corromper a mente. Corromper a mente. Corromper a mente. É tão interessante, irmãos, que na Bíblia nós não temos separação de capítulos e versículos, né? Nós sabemos que isso veio posteriormente para auxílio ao leitor e a localizarmos melhor os textos. Então o capítulo 10, o capítulo 11 está numa mesma sequência, numa mesma ideia, no mesmo raciocínio. E é exatamente o capítulo 11, depois leia na sua casa, é o capítulo 11 que diz, o versículo 15, não é muito, pois que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Aqui, se você pegar o contexto, está dizendo que os falsos apóstolos, e que o diabo tinha poder de transformar em anjo de luz, ele se enganar, ele aparecer como um anjo, sendo demônio, com mentiras disfarçadas de verdades. Cuidado, irmãos, cuidado, porque foi o nosso Senhor Jesus Cristo que disse que o inimigo enganaria até os eleitos. Cuidado. É por isso que Martinho Lutero disse: toda palavra, todo evangelho que não é bíblico precisa ser rejeitado, ainda que faça chover milagres. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse, se não fala a memória, Gálatas 1:8 e Gálatas 1:9, ainda que alguém, ou até mesmo eu, vos pregue outro evangelho, ou evangelho que vai além do que já tenho dito, seja anátema, seja amaldiçoado. Engano, pensamentos, talvez seja a maior arma de Satanás. Quando nós lemos a história ali de Efésios 6:10 em diante, a grande batalha espiritual, com pessoas com armaduras de Deus, lutando contra os nossos inimigos que não são carnais, são espirituais. A Bíblia diz ali sobre os dardos inflamados do maligno. Eu penso como flechas, naqueles filmes de guerra medievais, por exemplo, flechas que não é arma para lutar de perto, é arma para lutar de longe. O nosso inimigo, que não está tão próximo assim, que não está ao redor, está ao redor, numa certa distância, ele não está usando uma espada, porque a espada é arma que se fere de perto. Ele está usando uma flecha, porque a flecha é arma que se atira de longe. E ele, assim como nos filmes, nas guerras, eles pegavam ali aquela ponta da flecha, molhavam em alguma coisa, por exemplo num óleo, colocava fogo e atirava aquele dardo inflamado, que nós conhecemos na igreja como setas. Se já alguém falou comigo, não pastor, eu recebi uma seta, eu entendi na hora o que ele estava tentando dizer. Eu entendi na hora. Ele está tentando dizer que ele recebeu um pensamento, e ele identificou na hora que aquele pensamento não era de Deus, não era dele, era do diabo, então ele precisava ser rejeitado. E eu queria terminar essa palavra trazendo para você um ensinamento que eu creio que pode levar você num próximo nível. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, eu vou terminar aqui, 4:4. Filipenses 4:4. Deixa eu ver as horas aqui. Já era para eu ter parado, mas quem me dá um minuto aí em casa aí? Vou parar, irmão, já passei meu horário, vou parar. Semana que vem a gente continua. Estenda as mãos aí para a gente orar. Tô brincando, deixa eu acabar isso aqui. Você está num sofazinho gostoso? Você está num sofá gostoso aí da sua casa aí? Deixa eu terminar aqui, me dá um minuto. Põe no comentário aí, pastor, tem um minuto.
Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo começa dizendo sobre armas espirituais: oração e súplicas. Oração e súplica, armas espirituais. Entregando as coisas para o Senhor. Mas a grande chave está aqui no versículo 8. O 8, esse finalmente é a suma de tudo, o propósito de tudo. Tudo que eu estou te ensinando é para esse fim. Armas espirituais, disciplinas espirituais, para ter condição de chegar e cumprir o versículo 8. E eu vou terminar aqui, e é uma chave para o teu coração. Pastor, como que eu faço, já que o sofisma é tão perigoso? Já que o inimigo tem tanta habilidade de enganar, como que eu faço? Primeiro, armas espirituais. Armas espirituais. Disciplinas espirituais. E você vai começar a fazer isso aqui, versículo 8. Tudo que é verdadeiro. Você pensou em algo. O que você pensou é verdadeiro. É respeitável. É justo. É puro. É amável. É de boa fama. Existe alguma virtude? Algum louva a Deus? Existe algum louvor? Exemplo. Você acordou com vontade de jejuar, ou não, estou com vontade de jejuar hoje e orar. Será que isso é de Deus? Será que o inimigo vai mandar você orar e jejuar? Está entendendo? Agora você acordou com a vontade de ir para a internet, entrar em sites pornográficos. Será que Deus iria mandar você fazer isso? Está entendendo? Aí você começa a olhar, peraí, é verdadeiro? É respeitável? É justo? É amável? Está entendendo? Você teve um pensamento, você só pensou. Mas esse pensamento não louva a Deus, não é amável, não é puro, não é respeitável, não tem virtude, joga fora. Irmãos, o inimigo já destruiu muitos relacionamentos com fortalezas e sofisma. Eu não tive nem tempo de entrar aqui em fortaleza. Mas o texto fala fortaleza e sofisma. A fortaleza, ela impede quem está fora de entrar e também impede quem está dentro de sair. É por isso que a Bíblia fala que o irmão, lá em Provérbios, fala que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar, ele é mais impenetrável do que uma fortaleza ao redor de uma cidade. Porque o inimigo lança sofisma. Tem muitos desigrejados por aí que estão sofrendo sofisma. Alguém passou perto dele na igreja e não cumprimentou ele por algum motivo, e o diabo falou assim para ele: eles não te cumprimentaram porque não gostam de você. A vida da pessoa cantou no coral ou cantou na igreja e esperava o elogio do pastor, por algum motivo o pastor não elogiou, e o diabo fala: está vendo, você não é amado nessa igreja, você não serve, o que você faz, e tanto sofisma. Mas toda vez que você pensar algo, se você aplicar o versículo 8 para a tua vida, de Efésios, de Filipenses capítulo 4, a sua vida nunca mais será a mesma. Que você vai começar a expulsar todos os pensamentos que não são seus
e que não são de Deus. Você não pode impedir eles de chegarem, eles vão chegar. Se não chegou, vão chegar. Em mim já chegou vários, eu luto contra isso. E eu converso com grandes homens de Deus e eu percebo a mesma coisa, pensamentos. Nas crises eles aumentam. Teve alguém que diz aí aquelas frases de para-choque de caminhão, que é cabeça vazia, oficina do diabo, é mais ou menos assim. Mas eu quero orar pela tua vida, eu vou fechar a Bíblia. Eu quero orar pela sua vida. E a minha oração pela sua vida é para que Deus guarde a sua mente e o seu coração em Cristo. E Deus arranque toda a ansiedade, que o inimigo não alcance espaço na sua vida, no seu coração, na sua mente, nas suas decisões. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O capacete da salvação esteja sobre a sua mente. Uma mente guardada. Você não vai mais dar ouvido às mentiras de Satanás. Você não vai mais dar ouvido a essas crises de identidade que o inimigo tem lançado sobre a sua vida. Você é quem Deus chamou você para ser. Você não terá mais essas crises em nome de Jesus. Porque Deus está guardando a sua identidade nele, quem você é nele. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão, quero terminar esse culto. Levanta a sua mão, como sinal de receber. Que a graça do Senhor Deus, o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, nosso culto fé. Nós estaremos aqui na próxima reunião de culto, sábado, às 20 horas, o culto Legacy. Acompanha a gente por esses mesmos canais. Acompanha a gente, vai ser uma bênção, uma palavra para o teu coração. Domingo, às 19 horas, teremos a nossa ceia, ainda com o culto online ao vivo, mas teremos a celebração da nossa ceia. E nós estaremos aqui, a partir de que hora, Dani, que nós vamos entregar aqui os elementos? Domingo? Oi? De 13 horas em diante, nós vamos entregar aqui na igreja os elementos da ceia. O cálice já com o suco de uva, né? O vinho, o suco de uva e o pão já cortado, tudo assim bacana, já bem embalado, bem higiênico. E se você quiser passar, pastor, eu quero preparar na minha casa mesmo, eu quero comprar na padaria, não tem problema. Mas se você quiser passar aqui, vai ter uma equipe aqui orando pela sua vida, entregando para você esse pão com esse cálice, e será uma grande bênção se você puder passar aqui para receber. É uma forma. Eu sei que você poderia comprar na padaria, é tão simples isso, mas é uma forma da igreja também dizer quanto você é importante para nós, queremos honrar você. A gente queria tanto entregar aqui na igreja, assim, no sentido de estar junto, mas a gente não pode. Então vamos entregar para você antes do culto, e você vai poder dividir na sua casa aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Pega o link dessa pregação e manda para o máximo de pessoas que você conhece, para que a gente possa alcançar pessoas. Coloque sugestões aí nos comentários, sugestão de pregação. Depende, você coloca uma sugestão num tema que você queria ouvir. Eu vou estar pregando aqui na terça-feira esse tema. Vamos caminhar junto, em nome de Jesus. Deus te abençoe.